Preste atenção no padrão silencioso que tem travado seus resultados. Você pode não perceber no começo, mas existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da mente. É aquele desgaste que surge quando você faz tudo o que acha que deveria fazer, se esforça mais do que a maioria, pensa mais do que quase todo mundo ao seu redor, e mesmo assim continua no mesmo lugar. Nada explode, nada desmorona, mas nada anda. A vida fica em suspenso, como se estivesse sempre esperando algo que nunca chega. Repare como isso não acontece de forma dramática. É sutil, é silencioso, é persistente. Você acorda já com uma sensação de peso, mesmo quando dormiu. Não é preguiça, não é falta de vontade. É algo mais profundo, a impressão de que o seu movimento não gera resposta. Você age, mas não sente consequência. E quando isso se repete por tempo suficiente, a mente começa a concluir algo perigoso. Talvez não adiante tentar mais. Talvez o problema seja você. Talvez o mundo seja assim mesmo. Observe como essa ideia não aparece como uma frase clara. Ela se infiltra no jeito como você decide, no quanto insiste, no que aceita, no que evita, no nível de energia que você coloca em qualquer coisa. Quase ninguém fala sobre isso, mas esforço sem resultado não é só uma frustração externa. Ele cria um estado mental crônico, um tipo de ruído interno que muda a forma como você se enxerga. Você começa a se comparar com pessoas que parecem avançar com menos esforço. E mesmo que racionalmente saiba que cada um tem seu tempo, algo dentro de você sussurra: porque comigo é sempre mais difícil. Entenda isso. Quando a mente começa a repetir esse tipo de pergunta, ela não está buscando resposta. Ela está criando um padrão. Perceba como esse padrão se manifesta. Você começa algo novo com energia, mas por dentro já existe uma tensão, uma expectativa de que vai dar errado de novo. Você tenta se manter positivo, mas ao mesmo tempo se protege de se decepcionar. Essa mistura de esperança com defesa cria um estado instável. Você age, mas não se entrega por completo. Você insiste, mas com o freio puxado. E depois se pergunta por que nada muda. Faz sentido? Napoleon Hill ensinava que o maior inimigo do progresso não é a falta de oportunidade. É a presença de um padrão mental inconsciente que sabota a persistência verdadeira. Ele dizia que a mente humana tende a repetir aquilo que aceita como verdade, mesmo que essa verdade tenha sido formada por experiências passadas que já não representam o presente. Quando você aceita, ainda que em silêncio, a ideia de que se esforçar não adianta, a sua mente passa a operar para confirmar isso. A Bíblia confirma esse princípio em Provérbios 23:7, quando diz que assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Não é sobre pensamento superficial, é sobre o estado interno que você carrega. E quando esse estado é de frustração constante, ele se torna o filtro pelo qual você enxerga tudo. As oportunidades parecem menores, os riscos parecem maiores e a sua própria capacidade parece limitada. A aplicação prática é simples e desconfortável. Você precisa começar a observar o que está aceitando como normal dentro de você. Repare como, em algum momento, você começou a normalizar o fato de tentar e não ver resultado. Você se acostumou a explicar, a justificar, a racionalizar. Você diz que o mercado está difícil, que o país não ajuda, que o tempo não é favorável. Tudo isso pode até ser parcialmente verdadeiro, mas note como essas explicações aliviam a responsabilidade interna. Elas tiram de você o poder de revisar o padrão que está operando por trás das suas ações. Napoleon Hill chamava isso de derrota autoimposta. Não é quando você falha, é quando você passa a se identificar com a falha. Ele ensinava que a maioria das pessoas não para de tentar por falta de capacidade.
mas por aceitar mentalmente que o esforço não gera retorno. E quando isso acontece, a pessoa continua se movendo, mas já não acredita profundamente na própria direção. O corpo vai, a mente trava. A Bíblia reforça essa dinâmica em Gálatas 6:7, ao dizer que tudo o que o homem semear, isso também colherá. Não é uma ameaça, é um princípio. A semente não é só ação, é intenção, é estado interno, é expectativa silenciosa. Se você semeia com a crença de que nada vai mudar, você colhe a confirmação dessa crença. A aplicação direta é dura, mas libertadora. Você precisa alinhar o que faz com o que acredita ser possível, não com o que teme repetir. Jesus também tocou nesse ponto de forma clara em Marcos 11:24, quando falou sobre crer que já recebeu antes de ver. Ele não estava ensinando fantasia, estava ensinando coerência interna. A mente precisa operar em acordo com a direção que você quer, não com a história que você viveu. O que você faz hoje precisa nascer de um estado diferente do que te trouxe até aqui. Caso contrário, você só estará repetindo o mesmo ciclo com outra embalagem. Observe como esse ciclo se mantém. Você tenta, se frustra, ajusta um pouco, tenta de novo, se frustra outra vez. A cada repetição, sua mente fica mais rápida em concluir que não vai funcionar. E essa conclusão passa a orientar suas microdecisões. Você deixa de tentar algo mais ousado, evita se expor, posterga movimentos que poderiam te colocar em outro nível. Não porque você não quer, mas porque algo dentro de você já espera o mesmo resultado. Quase ninguém percebe isso, mas esse é o custo invisível. Você começa a viver abaixo do que poderia, não por falta de talento, mas por falta de alinhamento interno. E agora que você está percebendo isso, não dá para fingir que não sabe. A maioria continua no automático, repetindo o mesmo padrão e culpando o mundo. Você está tendo a chance de enxergar onde realmente está o erro. Antes de continuar, escreva agora nos comentários: eu decido quebrar esse ciclo. Esse não é um gesto simbólico. Quando você escreve isso, você transforma um pensamento em ação. E a sua mente registra esse movimento como um ponto de virada. Pouca gente faz isso, porque exige assumir responsabilidade. Mas é exatamente aí que começa a mudança real. Entenda isso com clareza. Você não precisa fazer mais, você precisa fazer diferente por dentro. Napoleon Hill ensinava que a persistência só funciona quando é sustentada por uma convicção interna de que o resultado é inevitável. Sem isso, a pessoa apenas se cansa mais rápido. Ela troca de método, de projeto, de sonho, mas leva consigo o mesmo estado mental. A Bíblia confirma em Romanos 12:2 que a transformação acontece pela renovação da mente. Não é uma frase bonita, é uma instrução prática. Você não muda de vida mudando só de estratégia. Você muda mudando o padrão que decide como você usa qualquer estratégia. A aplicação é direta. Comece a observar, todos os dias, quando a ideia de que não vai dar aparece. Não lute com ela, apenas reconheça e escolha não segui-la. Repare como, ao fazer isso, algo começa a mudar. Você não se sente mais vítima do processo. Você se torna participante consciente. E isso muda a forma como você age, como você insiste, como você reage aos obstáculos. Você deixa de interpretar cada dificuldade como prova de fracasso e passa a enxergar como parte do ajuste. Essa mudança interna não é barulhenta, mas é profunda. Napoleon Hill dizia que a mente é como um ímã. Ela atrai aquilo com que está em harmonia. Quando você muda o estado interno, você muda o tipo de resposta que o mundo te devolve. Não por magia, mas porque você passa a agir com outro nível de clareza, foco e consistência. As pessoas percebem, as oportunidades se organizam e você deixa de sabotar o próprio caminho.
Se esse ponto fez sentido, perceba quantas pessoas continuam presas nesse mesmo padrão sem nunca questioná-lo. Elas seguem cansadas, frustradas, repetindo. Agora que você viu, você tem uma responsabilidade diferente. Deixe um like. Esse like faz o algoritmo entender que esse tipo de conteúdo precisa chegar a mais pessoas presas nesse mesmo ponto. Quando você faz isso, você não está apoiando um vídeo, você está ajudando alguém a sair de um ciclo silencioso de frustração. Poucos têm essa consciência. Você agora tem. Observe como, a partir daqui, tudo começa a ganhar outro significado. O esforço deixa de ser uma luta cega e passa a ser um movimento dirigido. A mente começa a se reorganizar. E mesmo sem perceber, você já não é a mesma pessoa que começou a ouvir. Observe como, mesmo quando você entende intelectualmente o que está acontecendo, ainda existe uma parte de você que tenta resolver isso fazendo mais força. Você pensa que talvez precise trabalhar mais horas, estudar mais, se cobrar mais, se pressionar mais. E por fora isso parece disciplina, mas por dentro, muitas vezes, é desespero disfarçado. Repare como essa energia de pressão não traz clareza. Ela só aumenta o ruído. Você fica ocupado, mas não direcionado, em movimento, mas sem avanço real. Perceba como a mente cria a ilusão de progresso quando você está sempre fazendo algo, mesmo que aquilo não esteja conectado a um resultado claro. Você se sente produtivo, mas não se sente próspero. Existe uma diferença enorme entre esforço e direção. Esforço é energia, direção é alinhamento. Quando os dois não caminham juntos, você se desgasta tentando empurrar uma porta que não abre daquele lado. Napoleon Hill ensinava que a maioria das pessoas confunde atividade com avanço. Ele dizia que a mente precisa de um objetivo definido e de uma imagem interna clara do que está sendo construído. Caso contrário, ela apenas reage ao dia. Quando você reage, você não cria. Você se adapta ao que aparece, em vez de conduzir o que quer construir. Isso te mantém sempre um passo atrás. A Bíblia confirma esse princípio em Provérbios 16:9, quando diz que o coração do homem pode fazer planos, mas o Senhor dirige os seus passos. Não é sobre tirar sua responsabilidade, é sobre alinhar intenção com direção. Você pode até planejar, mas se o seu estado interno estiver desalinhado, os seus passos não terão firmeza. A aplicação prática é começar a perceber quando você está apenas ocupando o tempo para não encarar o vazio de não saber exatamente para onde está indo. Repare como muitas vezes você preenche o dia com tarefas, mas evita sentar em silêncio e encarar a pergunta real. O que de fato eu estou tentando construir? Não em termos vagos, mas em termos concretos. Porque enquanto isso não está claro, a sua mente continua operando no modo sobrevivência. Ela se move para aliviar a ansiedade, não para criar um futuro diferente. Napoleon Hill chamava isso de falta de propósito definido. Ele ensinava que, sem uma imagem mental consistente do resultado, a mente se perde em microdecisões que não se somam. Você resolve um problema hoje e outro amanhã, mas não percebe que está apenas apagando incêndios, não construindo uma estrutura. E cada dia termina com a sensação de que você se esforçou, mas não avançou. A Bíblia reforça essa ideia em Tiago 1:8, ao dizer que o homem de mente dividida é inconstante em todos os seus caminhos. Não é uma crítica moral, é um diagnóstico. Quando você não sabe exatamente o que quer, qualquer coisa parece urgente, e isso fragmenta a sua energia. A aplicação direta é assumir que você não precisa de mais tarefas, você precisa de mais foco interno. Observe como essa fragmentação se manifesta. Você começa algo com entusiasmo, mas logo surge outra demanda, outra ideia, outro problema. Você muda de rota, depois muda de novo.
E cada mudança parece justificada, mas o conjunto revela um padrão. Você não permanece tempo suficiente em uma direção para colher algo diferente. Não por falta de capacidade, mas por falta de estabilidade mental. Napoleon Hill ensinava que a persistência verdadeira só existe quando a mente está emocionalmente comprometida com um objetivo específico. Sem isso, você apenas alterna entre tentativas, e a alternância constante não constrói nada sólido. Ela só cria a sensação de estar sempre começando, sempre recomeçando, sempre do zero. Jesus tocou nesse ponto em Lucas 9:62, quando falou sobre quem olha para trás depois de colocar a mão no arado. Ele não estava falando de perfeição, mas de foco. Quando você começa algo já esperando mudar de direção, você nunca entra por completo. E sem entrar por completo, você nunca ativa o nível de energia que gera transformação. Quase ninguém percebe, mas esse é outro custo invisível. Você se torna especialista em começar, mas não em sustentar. Você conhece o entusiasmo inicial, mas não a construção paciente. E agora que você está enxergando isso, faz sentido notar quantas áreas da sua vida seguem esse mesmo padrão. Trabalho, projetos, hábitos, até relacionamentos. Poucas pessoas param para encarar isso, porque exige admitir que não é o mundo que muda o tempo todo, é a própria mente que não sustenta uma direção. E agora que você percebeu, não dá para desver. A escolha não é fazer mais, é escolher melhor onde colocar a sua energia. Entenda isso com clareza. Você não precisa de 10 caminhos, você precisa de um que seja conduzido com consciência. Napoleon Hill dizia que a força da mente se revela quando ela deixa de se dispersar. Quando você reduz a dispersão, você aumenta o impacto. E isso começa internamente, antes de qualquer ação externa. A Bíblia confirma em Salmos 37:5 que quando você entrega o seu caminho e confia, as coisas se estabelecem. Não é passividade, é alinhamento. É parar de lutar contra tudo ao mesmo tempo e começar a caminhar com direção. A aplicação é simples. Escolha uma linha de ação e sustente, mesmo quando a mente pedir fuga. Observe como, ao fazer isso, algo começa a se organizar. Você sente menos ruído, menos urgência falsa, menos comparação. A mente entra em um ritmo mais firme. O esforço começa a ganhar sentido, porque agora ele aponta para algo específico, não para o vazio. Napoleon Hill ensinava que, quando a mente se alinha, o mundo responde de forma diferente. Não porque ele muda, mas porque você passa a enxergar e aproveitar o que antes ignorava. E isso cria uma nova sequência de resultados. Repare como, neste momento, você já está em um estado diferente de quando começou a ouvir. Não por magia, mas por consciência. E consciência muda escolhas. Escolhas mudam padrões. Padrões mudam destinos. E agora, observe, se você continuar aplicando isso, o ciclo começa a se romper por dentro. O esforço deixa de ser aleatório. Ele passa a ser dirigido. E quando isso acontece, o resultado deixa de ser um acaso. Observe como mesmo quando você começa a alinhar a sua mente e a reduzir a dispersão, surge uma resistência interna sutil. Não é um pensamento claro, é uma sensação. Uma inquietação que tenta te puxar de volta para o antigo padrão. Repare como, nesses momentos, a mente procura pequenas desculpas para te afastar da direção que você escolheu. Ela diz que talvez não seja a hora certa, que talvez você precise de mais preparo, que talvez seja melhor esperar. Mas no fundo, é apenas o velho hábito tentando se preservar. Perceba como o padrão antigo não quer ser substituído. Ele quer ser justificado, ele cria argumentos lógicos para continuar existindo. E quanto mais tempo você viveu operando desse jeito, mais natural isso parece.
Napoleon Hill ensinava que a mente subconsciente resiste à mudança porque ela ameaça a identidade que foi construída ao longo dos anos. Mesmo que essa identidade esteja baseada em frustração, ela ainda é familiar. E o familiar parece seguro, mesmo quando não é. A Bíblia confirma esse processo em Efésios 4:23, quando fala sobre ser renovado no espírito da mente. Não é uma mudança externa, é uma reconstrução interna. A aplicação prática é reconhecer que a resistência que você sente não é sinal de erro, é sinal de transformação. Sempre que algo dentro de você tenta te puxar para trás, é porque um novo padrão está tentando nascer. Repare como em muitos momentos você quase volta a fazer tudo do jeito antigo. Você sente vontade de se distrair, de mudar de plano, de procurar algo novo para começar. Isso não é falta de foco, é desconforto com a consistência. A mente quer variedade, porque a variedade não exige permanência. Mas permanência é exatamente o que constrói algo diferente. Napoleon Hill dizia que a disciplina mental é a base de toda realização. Ele ensinava que a pessoa que aprende a sustentar uma direção interna, mesmo quando não há resultados imediatos, está treinando a própria mente para operar em outro nível. Sem esse treino, você volta ao ciclo de esforço sem colheita. Com ele, você cria uma base que não depende de emoção. A Bíblia reforça em Isaías 40:31 que os que esperam no Senhor renovam as forças. Não é sobre passividade, é sobre sustentação. É permanecer firme, mesmo quando o resultado ainda não apareceu. A aplicação é simples. Continuar alinhado, mesmo quando a mente pede uma mudança por impaciência. Observe como, pouco a pouco, algo começa a se estabilizar. Você não sente mais a mesma urgência de provar algo para alguém. Você começa a agir a partir de uma convicção interna, não de uma pressão externa. Isso muda a qualidade do seu esforço. Ele deixa de ser uma reação e passa a ser uma construção. Napoleon Hill ensinava que a fé prática é a capacidade de agir como se o resultado já estivesse em processo, mesmo quando ainda não é visível. Não é ilusão, é coerência interna. Quando você age em acordo com a direção que escolheu, você começa a criar uma nova sequência de causas e efeitos. Jesus também falou sobre isso em João 15:107, ao relacionar permanência e resultado. Ele não separava processo e colheita. Ele mostrava que a constância é o que permite que algo floresça. A aplicação direta é parar de medir o seu valor pelo retorno imediato e começar a medir pela fidelidade à direção que você escolheu. Repare como isso muda o seu ritmo interno. Você não se desespera tanto quando algo não acontece rápido. Você não se compara com a mesma intensidade. Você passa a se guiar por um critério diferente. Coerência. E coerência, quando mantida, gera força. Napoleon Hill dizia que a mente treinada para permanecer é rara. A maioria se move por impulso. Poucos sustentam uma visão por tempo suficiente para vê-la se materializar. E agora que você está percebendo isso, você começa a fazer parte dessa minoria consciente. Quase ninguém fala sobre o quanto a persistência muda a identidade. Você deixa de ser alguém que tenta e passa a ser alguém que constrói. Essa transição não é visível por fora no começo, mas é sentida por dentro. E isso muda a forma como você se posiciona no mundo. A Bíblia confirma em Hebreus 10:36 que a perseverança é necessária para alcançar a promessa. Não é um detalhe, é um requisito. A aplicação é continuar, mesmo quando a mente pede fuga, mesmo quando o resultado ainda não apareceu. Observe como, neste ponto, você já não é o mesmo que começou. O padrão antigo está perdendo força. A sua mente está aprendendo um novo ritmo. E esse ritmo, quando sustentado, inevitavelmente produz algo diferente.
Observe como, neste ponto, algo já mudou dentro de você. Não é euforia, não é promessa vazia, é um tipo diferente de silêncio. Um silêncio onde a mente não corre tanto, onde as ideias não brigam entre si. Repare como esse estado não vem de fazer mais, mas de compreender melhor. Você não está mais tentando se provar, você está começando a se conduzir. E isso muda tudo, porque agora o esforço não nasce da ansiedade, nasce da direção. Perceba como a sua relação com o tempo começa a se transformar. Você não sente mais a mesma pressa de ver tudo acontecer agora, porque entende que cada movimento está construindo algo que antes nem existia dentro de você. Essa paciência não é passividade, é convicção. É saber que, enquanto você permanece alinhado, algo está sendo reorganizado, mesmo que ainda não seja visível. Napoleon Hill ensinava que a mente, quando entra em acordo com um propósito, passa a trabalhar a seu favor em vez de contra você. Ele dizia que o sucesso não é um evento, é um processo mental sustentado. E quando você sustenta esse processo, você começa a perceber pequenas mudanças que antes passavam despercebidas. Decisões mais firmes, menos ruído, menos necessidade de aprovação. Isso é sinal de que o padrão interno está sendo substituído. A Bíblia confirma esse processo em Filipenses 1:6, ao afirmar que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Não é sobre esperar sentado, é sobre confiar no processo enquanto você continua caminhando. A aplicação prática é permanecer fiel à direção que você escolheu, mesmo quando o mundo ainda não reflete essa escolha. Repare como agora você não precisa mais se comparar tanto. A sua referência começa a ser interna. Você mede seu progresso pela sua coerência, não pelo ritmo de outra pessoa. Isso te devolve energia. Você para de gastar força se defendendo e passa a investir força construindo. Napoleon Hill dizia que a autoconfiança verdadeira nasce da repetição consciente de escolhas alinhadas. Não é algo que você sente de uma vez, é algo que você constrói. E cada vez que você age em acordo com a direção que escolheu, você fortalece essa base interna. Isso cria um novo tipo de segurança que não depende de resultados imediatos. Jesus também falou sobre esse tipo de segurança em Mateus 7:24, ao comparar quem pratica com quem apenas ouve. Ele não separava conhecimento de ação. Ele mostrava que a base firme vem da aplicação constante. A aplicação direta é continuar escolhendo com consciência, mesmo quando a emoção oscilar. Observe como, neste ponto, você já consegue identificar quando a mente tenta te puxar de volta. E ao identificar, você não se perde tanto. Você reconhece, ajusta e segue. Esse ajuste contínuo é o que mantém o novo padrão vivo. Não é perfeição, é consistência. Napoleon Hill ensinava que a vitória começa quando você se recusa a negociar com o velho padrão. Não com raiva, mas com clareza. Você simplesmente deixa de alimentá-lo. E o que não é alimentado, perde força. Aos poucos, o esforço começa a gerar resposta. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de se relacionar com ele. A Bíblia reforça em Salmos 1:3 que quem permanece firme dá fruto no tempo certo. Não é no seu tempo, é no tempo certo. A aplicação é confiar que a colheita é consequência natural de uma raiz bem cuidada. Repare como, agora, você não está mais buscando uma saída rápida. Você está construindo uma base, e base não aparece, mas sustenta. Essa é a diferença entre quem tenta e quem transforma. Poucas pessoas chegam até aqui. A maioria desiste no meio. Volta ao automático, aceita o ciclo. Você não está mais nesse lugar. E agora que você sabe disso, a sua responsabilidade é diferente. Você escolheu consciência.
Se você quer continuar treinando sua mente nesse nível de consciência, esse canal é o seu lugar.